muitas pessoas têm ideia de que com o salário mínimo as coisas melhoraram muito, e para muitas pessoas seguramente melhoraram, só que, de facto, o salário mínimo tem vindo a ganhar um peso na sociedade portuguesa que não tinha antes. O salário mínimo era pago a 5%, 6% dos trabalhadores há 20, 30 anos, não é? Hoje é pago, enfim, varia conforme os anos e o estado em que ele está. Não sei o que é que acontece com este ano, porque teve um aumento muito substancial, mas 20%, 25%, portanto, 1 em cada 4, 1 em cada 5 trabalhadores recebe o salário mínimo. Isto é muito e é um sinal de que temos muita gente na parte mais, podemos dizer, protegida, podemos dizer mais desvalida da nossa sociedade. Isto aconteceu porque nos últimos anos tem havido uma subida rápida do salário mínimo, que nós podíamos dizer é uma boa coisa, mas ela não tem sido acompanhada pela subida dos outros salários. E eu devo dizer que ontem, quando fui olhar um bocadinho melhor para os números, fiquei surpreendido com alguns deles. Para te dar uma ideia, tu já disseste que o salário médio se aproximou, ou melhor, que o salário mínimo se aproximou do salário médio. Para teres uma ideia, vamos só falar dos últimos anos, de 2015 até agora, até 2022, que acho que é o último ano que eu tenho aqui dados, ou 23. Em 2015, o salário, a remuneração média mensal, portanto o salário médio, estamos a falar antes de descontos, porque depois os descontos a coisa é um bocado diferente, estava em 916 euros, agora está em 1.145. Portanto, números redondos, 230 euros mais. O salário mínimo deu um salto bem maior e, portanto, enquanto o salário médio cresceu 25%, o salário mínimo cresceu 50%. Portanto, enquanto o salário, e se falamos até um bocadinho mais atrás, até 2008, nessa altura, em 2008, os números redondos são, o salário médio nacional era o dobro do salário mínimo. Hoje em dia, o salário mínimo é 2/3, sensivelmente, do salário médio nacional. Portanto, há um encolher aqui desta diferença. E podíamos pensar, enfim, de alguma forma, isso não era mau, porque podíamos considerar que há mais igualdade nas grelhas salariais. Há muitas pessoas que acham até que o ideal seria, tipo, não haver diferenças tão grandes, os dirigentes ganharem proporcionalmente muito menos relativamente aos dirigidos. Só que, claro, que tudo isto tem a ver com o nível de entrada, e o nível de entrada, como aliás é parte que toda a gente sabe em Portugal, não é? O nosso salário mínimo é bem mais baixo que a maior parte que é lá em Espanha, por exemplo, já está acima dos 1.000 euros. Agora, aquilo que eu fiquei mais surpreendido não foi com isto, porque isto eu sabia, não é? Sabia, portanto, só fui confirmar os números. Aquilo que me deixou um bocadinho surpreendido, eu estou a usar dados da Pordata, é que, fazendo a correção à inflação, portanto, ao índice de preço ao consumidor, um quadro médio superior, portanto, um dirigente, ganha hoje, em 2022, o mesmo que ganhava em 1991. Isto é, há 31 anos. Portanto, o poder de compra não evoluiu. Nada, zero. Mas espera. Portanto, estamos a falar, já agora só para ver qual é o valor que está na base da Pordata, que eu penso que vem da estatística da forma como o INE divide as profissões. Em 1991 ganhava 2.338 euros. Estou a falar de correção da inflação, atenção, porque isto, se eu não fizer a correção da inflação, os números são muito diferentes. Em 2022, isto é, 31 anos depois, ganha mais 3 euros. Pronto, ganha o mesmo, não é? Atenção, em 2002, portanto, a meio deste percurso, ou melhor, na primeira metade deste percurso, ganhava 2.823, ganhava mais 550 euros. Portanto, houve um momento aqui em que os quadros superiores tinham uma evolução e, portanto, a própria economia crescia, havia mais riqueza e eles também ficavam com uma parte dessa riqueza. E há 20 anos para cá, praticamente, deixaram de ficar. Ou melhor, recuaram. Ganham hoje menos proporcionalmente. Já viveram melhor do que ganham hoje. Sendo que isto não foi igual, como é natural, não é? Em todos os escalões profissionais.
Para teres uma ideia, eu tive também aqui a ver o quadro do que aconteceu pelos vários escalões e, desculpa lá, estou aqui um documento que devia estar aberto e não está, mas enfim, pronto, eu vou dizer o mais importante. Nos escalões de profissões não qualificadas, enquanto o escalão dos mais qualificados ficou a zero, literalmente a zero, tudo aquilo que Portugal evoluiu nos últimos 30 anos, eles não viram nada, ou não estão a ver nada. Nas profissões não qualificadas, ou nos aprendizes, até um bocadinho mais nos aprendizes, a progressão foi de 40%. O que é bom. Quer dizer, é aquilo que a gente... O que é bom, não é? Portanto, não estou a dizer que isso seja mau. O problema é não ter havido progressão nos outros sítios. E nós vimos, quadros médios acontece praticamente o mesmo, tiveram uma pequena progressão de 1%, é 0% aqui, 1% nos outros, e depois, quando andamos por ali, vemos que há, de facto, uma grande diferença. Ora bem, qual é o problema que isto coloca? O problema que isto coloca, e eu estou a falar, atenção, eu estou a falar de salários brutos. Eu não consegui fazer contas para os salários líquidos, que é aquilo que as pessoas recebem no fim do mês em casa, porque essas são mais difíceis de fazer. Eu tinha que saber qual era a taxa, o imposto aplicado nessa altura às tabelas. Mas encontrei, no Instituto Mais Liberdade, encontrei as contas para um período mais curto, 2018-2022, e para um salário próximo, um salário um bocadinho acima do salário médio. Portanto, o rendimento médio bruto, estamos a falar agora aqui de rendimento, não de salário, portanto é um bocadinho diferente da ideia de salário. O rendimento médio bruto do país passou de 1.334 euros em 2018 para 1.543 em 2022. Portanto, foi uma evolução de 15,7%. A coleta de IRS sobre esse rendimento subiu 25%. 25%. Portanto, ou seja, o rendimento médio cresceu a um ritmo superior à atualização dos escalões do IRS, que é uma coisa que a gente fala pouco, fala-se às vezes muito da taxa do IRS, não se fala da atualização. Quando há inflação, a atualização é crítica. Desculpa interromper-te, mas há profissões, e eu fiz isso aqui uma vez para um artigo de opinião no Observador, quando a contestação do sindicato Stop, quando foi aquele professor à SIC, e depois acabou por se tornar muito conhecido, ele saca das suas folhas de vencimento e mostra o que levava para casa, e fazia a comparação com não sei quantos anos antes, e na verdade, tudo aquilo era verdade. Mas também era verdade aquilo que o governo dizia, que estava a pagar mais. O que se esqueceram no meio disto foi da atualização dos escalões de IRS. E claro, em determinados escalões dos professores, isto não acontecia em toda a carreira, mas para um professor em meio de carreira e com a carreira que ele tinha, até poderia acontecer que ele ficasse a levar para casa para aí menos 4 euros. Não era o caso, porque depois isto também tem a ver com os dias do mês que se recebe subsídio de alimentação. Sim, e agora há um esquema diferente, não é? Sim, as tabelas de IRS agora mudaram o ano passado e tornaram-se mais racionais. Sim. Portanto, já não há um salto. Quer dizer, eu muitas vezes fiz, sim, porque aqui no Observador e antes no Público estive a propor salários a pessoas, não é? Portanto, tínhamos que ver aí que salário é que fazíamos e um critério que tínhamos era encostar o salário à taxa de IRS, à tabela ali de o descontos. mais próximo da passagem. O mais próximo possível da passagem de escalão, mas sem passar. Porque no momento em que se passava para dar mais €1 para a pessoa para casa era preciso pagar muito mais. Isto era irracional. Agora há uma curva mais racional, as contas são feitas de outra forma. Bem, mas só para teres uma ideia do que é que isto custa, eu ontem estava num consultório médico, estava a ver um ecrã de televisão e de repente, olha, ali está uma conta engraçada que eu não tinha feito. A propósito ou melhor, tinha feito contas parecidas, mas não aquela exatamente. E aquela tem algum sentido, olhando para isto que a gente está a discutir aqui, que era, a propósito da proposta do 15º mês sem impostos nem taxas, que é uma proposta que nasceu na CIP e agora foi adotada pela AD, o que é que isso representava precisamente para um salário próximo do salário médio nacional, neste caso um salário base de 1.250 euros, não é nenhuma fortuna. Com o regime atual,
se um patrão, digamos, decidisse dar um 15º mês, ele, em vez de gastar 1.250 euros, tinha que gastar 1.422 euros. Tinha que aplicar aqui a taxa social única. E o trabalhador levava para casa 974 euros. O que quer dizer que do esforço feito pelo patrão para aumentar o salário do seu trabalhador, o Estado ficava com 448 euros. Sensivelmente um terço. Sensivelmente um terço do esforço feito para... Não estamos a falar de salários milionários, estamos a falar de salários médios, precisamente. E, portanto, eu acho que isto é muito significativo. Porquê? E porquê é que isto é importante com aquela coisa que aqui foi referida? Que problemas é que nós temos quando olhamos para o mercado laboral em Portugal? Nós percebemos que estamos a perder pessoas, já falámos disso muitas vezes, pessoas qualificadas, estamos a receber pessoas menos qualificadas. De uma forma que ninguém assumiu publicamente, mas que está a acontecer, abriram-se as fronteiras. Nós provavelmente temos uma lei da nacionalidade e uma lei de imigração que é das mais liberais da Europa. Nós antes não recebíamos ninguém, também não tínhamos empregos para elas, nem nada que fosse atraente. Nós neste momento sabemos que existem redes que trazem pessoas sobretudo da Ásia, mas não só, também do Brasil, e que essas pessoas estão a ocupar muitos postos de trabalho que os portugueses também já não querem. Atenção, isto aconteceu noutros países europeus, noutras alturas, está a acontecer um pouco no mundo, porque há um emprego pós-Covid, é uma coisa ainda que ninguém percebe o que é que está a acontecer, está a haver aqui coisas novas que ninguém sabe bem o que é. Parece até que muita gente optou por viver com menos dinheiro de forma diferente, porque descobriu descobriu que o dinheiro não é tudo, que há outras formas de viver eventualmente melhores e, portanto, não precisam de ter os empregos que tinham antes. E a geração Z tem outras expectativas. Mas não é só a geração vida. Z, quando falamos de falta de mão de obra em todo o mundo, não é só a geração Z, é uma coisa mais transversal. Os muito jovens. É uma coisa mais transversal. Mas, independentemente disso, que é outro fenómeno, nós aqui temos, de facto, pessoas, quer dizer, isto tem a ver com o nosso modelo de desenvolvimento. Nós não estamos a criar empregos tão diferenciados, quer dizer, estamos a criar alguns, mas não tão diferenciados como isso, e continuamos a criar muitos empregos em atividades que não são de grande valor acrescentado e, portanto, não acrescentam muito à produtividade nacional, e a produtividade, aquela coisa que eu falei antes, evolui pouco. Naturalmente que, quando nós temos jovens que saem da universidade, e hoje em dia nós temos das taxas de participação da juventude no ensino superior das maiores da Europa, o que à partida é muito bom, mas depois a seguir tinha que ter algum pagamento, digamos assim. E o que nós verificamos é que as pessoas olham para o mercado de trabalho, olham para esta perspectiva, quer dizer, eu entro, até me garantem um salário mínimo que é melhor, muitas jovens entravam a ganhar o salário mínimo antes, mas tinham perspectiva. Todos nós tivemos, quer dizer, todos nós, dos mais velhos, como eu, ou até como tu, tinham a ideia que entravam e depois aquilo progredia-se, não é? Havia um caminho a fazer pela frente. Hoje há muita ideia que entra-se e pronto, quer dizer, aliás, eu acho, desculpa, há aqui uma entrevista que foi dada pela ainda Ministra da Agricultura. Isto tem muito a ver, e a entrevista é na Rádio Renascença e está muito centrada nas questões da seca e por aí, e também sobre o seu próprio futuro político. E depois a Ministra fala sobre a questão de terem sido criadas, autorizadas, licenciadas, e fala até dos equipamentos, 3.000 camas para trabalhadores agrícolas, umas serão móveis, outras não serão móveis. Ela até explica, e tem razão, que erradamente às vezes as pessoas quando ouvem falar em contentores imaginam uma coisa, mas que pode ser uma coisa refrigerada, que esteja bem, e como estão nas unidades de produção, outras estão fora, bem, está tudo bem explicado. E a certa altura ela diz aquilo, diz qualquer ministro da Agricultura no mundo inteiro, que agora a agricultura até se está a tornar uma atividade mais... o termo não é usado por ela, mas tem a ver com a tecnologia. Mas com maior recurso à tecnologia. E aí, a pessoa que está a fazer a entrevista, até porque está a falar de imigração, faz uma pergunta que é se isso não vai implicar algum tipo de escolha do tipo de imigração que vamos receber. Ou seja, porque estamos a ter uma agricultura, atividade em que os portugueses não manifestam interesse em trabalhar, não fujas do microfone, mais tecnológica, então se calhar também vamos ter uma imigração mais tecnológica. Resposta da senhora Ministra da Agricultura: nós não fazemos essa seleção. Acolhemos e queremos acolher
ainda melhor. Então abre uma casa de acolhimento. Quer dizer, ela estava a dizer uma coisa boa, que a agricultura está a tornar-se uma atividade mais tecnológica. Quer dizer, isso é uma das coisas, também é um dos debates, quer dizer, há outro debate nestas eleições que tem a ver com a imigração. Talvez um dia possamos também falar sobre isso. Mas, de facto, entre acolher toda a gente e, no limite, expulsar os que cá estão, porque há por aí também correntes nesse sentido, há correntes nesse sentido, quem for às redes sociais e ao YouTube encontra por aí inclusive umas reportagens e umas coisas bastante, eu diria, complicadas. Mas temos que ter noção de onde é que estamos a viver e quais são os problemas que nós próprios estamos a criar, portanto, ou que as políticas públicas estão a criar. Porque isto que se passa quer dizer, os jovens não têm só este problema da entrada e da não progressão. Deparam-se com uma outra questão que não tem só a ver com os salários que são pagos, tem a ver com as regras do mercado de trabalho, que é, nós continuamos a ser um país onde há excesso de contratos a prazo. Para aquilo estamos bem acima da média europeia, portanto estão sempre a dizer-se que isso vai mudar, não sei o quê. Há um ano a ministra, numa conferência que foi, penso eu, organizada pela Fundação José Neves, a ministra disse que este ano iam ser regularizados 300 mil contratos a prazo. Eu acho que foi daquelas coisas que ela disse no princípio do ano, eu não consegui encontrar mais nenhuma notícia sobre essa regularização. Assim, portanto, seguramente não aconteceram os 300 mil regularizados. Pronto. E apesar de nós termos tido, enfim, pelos números que eu tenho aqui, um pico em 2018, com 30% essencialmente de contratos a prazo. Eu não tenho números depois de 2020, mas talvez existam, mas eu não consegui encontrá-los. Não sei exatamente como é que estamos, mas há uma coisa que eu sei, até pelo estudo da Fundação José Neves, é que quando falamos dos jovens, nós chegamos a números próximos de 3 em cada 4. 3 em cada 4, com menos de 35 anos. Não estou a falar de jovens de 25, estou a falar de menos de 35, estarem com contratos a prazo. E como é que se faz uma vida? Como é que se compra uma casa? Como é que se arrenda uma casa? Eu sei como é que fiz quando comprei a minha casa. Eu, quando comprei a minha casa, e muita gente, quer dizer, não havia casas para alugar, como hoje também não há, não é? Portanto, tive que comprar, e quando comprei, falei com a minha mulher e disse, vamos viver uns anos mal, porque isto vai ser muito apertadinho, mas depois as coisas vão decorrer melhor, e correram. Pronto, ainda bem, e correram. A inflação tinha níveis completamente diferentes dos dois. Mas essa perspectiva, que era uma coisa que a gente sabia que acontecia, porque estava a acontecer com os nossos amigos, estava a acontecer com as pessoas com quem nós nos relacionávamos, hoje perdeu-se. Portanto, perdeu-se, não há esta perspectiva. Não há esta perspectiva. E isso faz muita, muita diferença. Portanto, há não só o problema de, por um lado, repara, para os jovens é assim, o prémio salarial, por terem feito o curso universitário, tem vindo a diminuir. Portanto, já está só em 14% relativamente ao resto. A perspectiva de progredir na carreira é baixa. A ideia de que qualquer progressão são penalizados fiscalmente é enorme. E, portanto, nós estamos num quadro que, se não mudarmos nada, dificilmente os retemos cá e, por outro lado, dificilmente temos, porque também sem inovação, sem esse sangue novo, dificilmente temos a economia para progredir como deve ser. Portanto, há aqui muitas questões que se tem que encontrar uma saída qualquer, não é? Temos que encontrar uma saída qualquer, temos que encontrar caminhos. Uns passam pela formação, outros passam pela legislação base do mercado de trabalho, pela uma ideia, por exemplo, falou-se muito dela para aí há 15 anos e depois esqueceu-se completamente de falar dela. Aliás, quem começou a falar até foram os socialistas, mas foi outro tempo, que era a flexi-segurança. Eu falo dela porque nós temos hoje connosco o professor Pedro Martins, sim, escreveu aqui um ensaio no Observador e que também retoma essa ideia da flexi-segurança. Portanto, acho que valia a pena voltar a ele, porque basicamente estamos a falar de um sistema em que os trabalhadores têm segurança porque não ficam desvalidos se perderem um emprego, mas os empregadores têm garantia de que podem fazer rapidamente restaurações sem ficarem bloqueados pela lei ou pelos tribunais. Atenção, que os tribunais também são aqui um grande problema, o sistema de justiça. Portanto, isto tem muitos pontos, desde a forma como evolui a carga fiscal, à forma como pensamos a segurança social. Nós ontem também publicámos aqui um outro ensaio, que tu falaste amanhã aqui nos noticiários, que era sobre como é que financiamos a segurança social, quais são os modelos que existem. Não há milagres, a segurança social precisa do dinheiro que lá tem, e provavelmente até precisará de mais. Não há milagres, mas a questão é saber se devemos financiá-la integralmente a partir de algo que penaliza aquilo que se paga aos trabalhadores,
No fundo é isso que estamos a falar, porque estamos a falar de um terço, essencialmente, do que se paga vai logo para vai logo para o 35%? 35%, entre 11% de um lado e 24% do outro, fica logo no Estado. Se deve ser só por aí ou se deve haver outros mecanismos. Há países que optaram por passar uma parte disto para o IVA. É uma maneira diferente de distribuir o esforço. O esforço não desaparece, não é? E não podemos também deixar desvalida a segurança social. Só que isto tem efeitos económicos diferentes. A forma como distribuímos o peso fiscal, indicamos, e contributivo, fiscal e contributivo, que tem que ser vistos em conjunto, damos à sociedade sinais sobre como é que ela se deve comportar. Se deve apostar no trabalho ou se deve apostar no consumo, por exemplo. Estou a simplificar de forma muito simplista, mas que são coisas que convinha discutir e não apenas, voltando ao princípio, e já me estou a demorar um bocadinho, não estar a discutir apenas se chegamos ao salário mínimo a 1.000, 1.200, 1.500, um valor qualquer, que seria ótimo chegarmos, mas que para isso também temos que ter melhor emprego e melhor economia.